Reaberta a sessão. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única. Antes, porém, atenção, senhores e senhoras deputados, a presidência pede autorização do plenário que a gente possa realizar a sessão extraordinária no horário da ordinária. Senhores que aprovam isso, estão aprovados. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei complementar 10 de 2015, de autoria do Poder Executivo, mensagem 32 de 2015, que dispõe sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, sua composição, organização e gestão, define as funções públicas e serviços de interesse comum, cria a agência executiva da região metropolitana do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, legislação constitucional complementar e código favorável, assuntos municipais, desenvolvimento regional favorável, com voto em separado do deputado Eliomar Coelho. Política urbana, habitação e assuntos fundiários, favorável. Saneamento ambiental, favorável. Com voto separado. Contrário do deputado Dr. Julianelli. Defesa do meio ambiente, favorável, com voto separado, contrário. Do deputado Flávio Serafim. Transporte, favorável. De obras públicas, favorável. De servidores públicos, favorável. De tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. E da mesa diretora, favorável. Relatores, deputados Edson Albertasso, Bruno Dauari, Márcia Giovanni, Zeidan, Lucinha, Tiago Pampolha, Marcelo Simão, Farid Abraão, Nelson Gonçalves, Luiz Paulo, Edson Albertasso e Carlos Macedo. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Legislação Complementar e Códigos, Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, Saneamento Ambiental, Defesa do Meio Ambiente, Transporte, Obras Públicas, Servidores Públicos, Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, e da mesa diretora, as emendas de plenário. Deputado André Lazzaroni, a gente costurou um acordo em relação à região metropolitana. Só para falar sobre Vossa Excelência, vai me... É porque Vossa Excelência, eu quero explicar um pouquinho quem vai... Eu vou pedir ao Luiz Paulo para ler. Então, o relator é o deputado Luiz Paulo. Não, vamos acatar 176 no substitutivo. Eu vou dar o parecer, mas o deputado Luiz Paulo vai ler o parecer por mim. Ok. Então, o que ele ler aqui já é o meu parecer. É isso que eu queria dizer. Agradeço a delegação do deputado André Lazzaroni, já que eu não podia ser relator, visto que também fui autor de 49 emendas. O projeto é de 2015, projeto Lei Complementar 10 de 2015. Recebeu 195 emendas. Teve reunião de colégio de líderes em 2016, que consensuou o primeiro substitutivo. Foram feitos pelo menos meia dúzia de audiências públicas aqui em plenário. E, finalmente, foi feita uma audiência pública pela Comissão de Economia, presidida pelo deputado Valdec Carneiro. Então, houve um primeiro substitutivo lá em 2016, fruto da Colégio de Líderes. Houve um segundo substitutivo que eu ajudei a redigir para o André Lazzaroni. E, finalmente, teve um terceiro substitutivo que passou até pelo crivo de vírgula do deputado Valdec Carneiro, que se revelou um profundo conhecedor da língua portuguesa. Então, jamais teve um projeto nessa casa tão discutido, tão revisado, tão lido e tão debatido. Assim posto, passo a ler o substitutivo. Lei Complementar 10 de 2015, que dispõe sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, sua composição, organização e gestão, define as funções públicas e serviços de interesse comum, cria o órgão executivo da região metropolitana do Rio de Janeiro e dá outras providências. Autores de emenda: Luiz Paulo, 149, Jair Bittencourt, 5054, Marta Rocha, 5558 e 6061,
Bancada do PSOL, 59, 156, 196 a 200. Sade Noel, 62 a 70. É tão antigo o projeto que tem emenda até do prefeito Sadi Noel. Edson Bertazzi, 71. Carlos Mink, 72 a 76. Zaqueu Teixeira, 7 a 91. Bancada do PSOL, 92 a 100. Luiz Martins, 101 a 116. Milton Rangel, 117 a 119. Conte Bittencourt, 120 a 129. Paulo Ramos, 130, 131, 194. Ana Paula Rechuan, 132 a 137. Carlos Macedo, 138 e 139. Rogério Lisboa, prefeito de Nova Iguaçu, 140 a 148. Farid Abraão, prefeito de Nilópolis, 149. Bancada do PSOL, 150 e 151. Enfermeira Rejane, 152, 153, 159 e 177. Bruno Dauari, 154 e 155, 157, 158, 160, 163, 170. Zeidan, 164 a 169. André Siciliano, 171 a 176. Tiago Pampolha, 178 a 192. Chiquinho da Mangueira, 193. Tiago Mohamed, 194. Bancada do PSOL, 195. O parecer é favorável às emendas 3, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 58, 76, 80, 81, 83, 112, 114, 127, 128, 164, 173, 176, 181 e 200. Favorável com subemenda às emendas 40, 42, 43, 56, 57, 61, 89, 91 e 151. Favorável com emendas aglutinativas às emendas 1, 2 e 178, 185 e 186. Favorável com emendas com subemendas aglutinativas, emendas 4, 46, 64, 82, 107, 158. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 51, 100, 180. 11, 12, 11, 22, 26, 27, 45, 108, 109. 121, 123, 124, 126, 129. 162 e 196. 28, 29, 30, 50, 56, 50, 86 e 155. 31, 32, 34 e 198. 42, 8, 52, 97, 103, 106, 116, 117, 18, 182, 183. 38, 39, 63, 66, 90, 119, 177, 191 e 192. 44, 60 e 157. Contrário às demais emendas, que não preciso lê-las, concluindo por substitutivo. Só corrigindo, senhor presidente, o projeto recebeu, na verdade, 200 emendas. Se os senhores parlamentares assim consentirem, eu permito não ler o substitutivo, porque ele é enorme. Ficarei lendo durante 1 hora, mas se assim o desejarem, o lerei. Estou dispensado a leitura? Então, senhor presidente. Vossa Excelência faz chegar em minhas mãos, por gentileza, o substitutivo. E peço forma final de redação. A presidência
nós fizemos um compromisso aqui e, deputado Gilberto, foi contemplada a 176? Já está lida no relatório, senhor presidente. Ok. Senhor presidente. O presidente defere o pedido de Vossa Excelência. Senhor presidente, nós havíamos feito, a bancada do PT, 4 destaques, mas diante do compromisso, inclusive, respeitado pelo deputado Luiz Paulo, que incluiu a emenda 176 pela aprovação, nós retiramos os nossos destaques. Eu quero fazer uma consulta ao deputado Eliomar, porque a bancada do PSOL fez, em várias comissões, voto contrário. Só que a gente chegou a um contrapeso em relação ao peso da capital e do Estado. Melhorou muito, muito o substitutivo. Agora, com a emenda 176, o município que quiser fazer um serviço, por exemplo, de saneamento, ele vai ter o peso do capital que ele botar naquele projeto. Por hipótese, vai financiar saneamento básico. Se ele vai entrar com 80% de recurso, é isso, deputado Luiz? Se ele entrar com 80%, especificamente para aquela cidade, logicamente ele tem que ter um peso de 80%. Certo ou não? É isso que a gente fez aqui na emenda 176 que acordamos. Então, em votação, então é só para não ter encaminhamento e discussão. Estou tentando aqui, porque a gente também já está fechando aqui a lei de incentivo. Senhor presidente, sem prejuízo de declaração de voto ou encaminhamento de voto, mas eu só queria negociar para a gente não ter a discussão. Tem uma questão de uma emenda que o deputado Eliomar queria destacar. 98. Então lá, deixa eu consultar aqui o deputado Luiz Paulo, para ver se a gente pode... Lê a emenda 98, vamos ler aí. senhor presidente, eu só queria tirar uma dúvida. Por favor. Porque durante as discussões dessa formação... Vou ler agora aqui. Houve um sério problema no município de Cachoeiras de Macacu com relação ao Guapiaçu. Né? E eu fico muito preocupado com essa situação do Guapiaçu de fazer qualquer coisa, porque a maioria dos municípios assim definirem, prejudicando o município de Cachoeiras de Macacu. Eu gostaria de ter a segurança de votar favorável, desde que me respondam com a tranquilidade que eu gostaria de ter, de que Cachoeiras de Macacu terá o gerenciamento total sobre a questão do Guapiaçu, principalmente com relação às famílias de agricultores que podem ser expulsas da localidade com a questão aí da pretensão antiga de um reservatório de água lá para atender outros municípios. Não sou contrário a atender outros municípios na questão da água. Agora, não pode atender prejudicando toda uma população de uma luta que é antiga contra a barragem do Guapiaçu. Deputado Luiz Paulo, se puder me responder essa questão, eu voto com... Luiz Paulo reclama que o presidente não ouve, mas também não ouve ninguém. Eu só voto com essa tranquilidade. Se não tiver essa tranquilidade, eu vou votar contrário. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado doutor Julianelli. Isso que foi trazido aqui pelo deputado Anderson Nogueira é uma questão de enorme relevância e foi motivo de debate nessa casa pelo menos durante 2 anos, em relação à represa de Guapiaçu. Essa construção dessa represa que estava destinada à Carioca Engenharia, foram feitas audiências públicas, inclusive lá em Cachoeira de Macacu, nós estivemos presentes, foi uma grande luta da primeira parte do mandato. Parou tudo. Então isso precisa ser muito bem esclarecido e essa construção precisa estar bem clara aqui nessa casa antes de qualquer votação. Sem problema, deputado Luiz Paulo vai esclarecer. Senhor presidente, olha só, eu me somei à luta na CPI da crise hídrica, a questão do movimento das barragens. Deputado Flávio Serafini, salvo melhor juízo, e até o deputado Bruno Dauari fizeram projetos específicos sobre essa matéria. A barragem do Guapiaçu, ela visava o abastecimento d'água de Itaboraí e da região, e São Gonçalo principalmente, mas principalmente a questão do Comperj. Esse assunto foi retirado de pauta. É construção de barragem. Tem lei específica. O que não se pode
é um caso específico macular um projeto global. Essa é uma luta justa e pertinente, porque a barragem do Guaipuiaçu, ela ela enche a bacia de São José do Vale da Boa Morte, que é uma bacia profundamente produtora no município de Cachoeira de Macacu, no município de Cachoeira de Macacu. Essa é uma luta importante que precisa vir à pauta e à discussão sobre todas as etapas antes de chegar de decisão de execução. Hoje não se cogita mais essa execução, mas compreendo a preocupação de ambos os senhores parlamentares, mas poderia também dizer, ora, partindo desse pressuposto, se hoje o aterro sanitário está em Seropédica, pode ser amanhã que queiram transferi-lo novamente para a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, que foi uma luta que a deputada Lucinha travou, e eu fui ator coadjuvante para não acontecer. Mas essa é uma luta específica, e não a luta do projeto como um todo. Esse tipo de questão pode acontecer a todo momento. A briga dos interesses coletivos com os interesses de outras coletividades. Senhor presidente, pela ordem. Então, eu queria esclarecer isso. A segunda questão... Em relação à emenda 98. A emenda 98 do deputado Eliomar Coelho. Expliquei ao deputado Eliomar Coelho que tudo que está escrito aqui, que diga respeito à infraestrutura, dá para catar. Por quê? Porque a decisão do Supremo para a existência de região metropolitana e seu órgão gestor diz respeito à infraestrutura e não, infelizmente, à saúde, à educação, à segurança pública. Então, acataríamos até o inciso, com subemenda, até o inciso 11, não acatando os incisos 12, 13... Educação, saúde e soberania alimentar. Isso. Então, excepcionaliza educação, saúde e soberania alimentar. Pode estar acatada, deputado? Eu gostaria só de fazer algumas considerações. Mas eu queria antes... Não, deixa ele ler, porque é a emenda dele que está sendo acatada, em seguida Vossa Excelência vai usar da palavra. Não, porque o que acontece é o seguinte, quando essa matéria chegou aqui em 2015, fui eu quem levantou uma questão de ordem, dizendo da forma precipitada como estava querendo se aprovar essa matéria. E eu chamava a atenção, e continuo chamando ainda, nisso não vai nenhum demérito para o trabalho, que eu tenho o maior respeito dos companheiros, no sentido de tentar aperfeiçoar a matéria. Mas ainda está muito a desejar. Se nós apanharmos, por exemplo, a Fundrem, que é a Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 1975, quando foi criada, as atribuições eram atribuições que diziam que tinham uma abrangência muito maior do que essa que está tendo hoje. Outra coisa, 2015, 2018, foi quando teve, por exemplo, esse estado do Rio de Janeiro totalmente fragilizado, sem condições de fazer uma discussão ou encaminhar isso. Não teve participação da sociedade civil como deveria ter. Então, tem até... Olha, os pesos foram melhorados, mas continuam horríveis. A cidade do Rio de Janeiro tem peso 25, o governo tem peso 15, agora os outros municípios têm peso 1, cada município. Quer dizer, tem algumas coisas que realmente eu acho que tem que ser melhorado nesse projeto. A minha emenda é uma emenda... Veja bem, se nós estamos tratando de região metropolitana, se você não tratar de vetores econômicos, se você não tratar de cartografia, se você não tratar de planos, se você não tratar de projetos, se você não tratar de uma série de questões, ordenamento do território, e não é assim que a banda toca. Quer dizer, eu lamento profundamente, entendeu? Porque o que acontece é o seguinte, aqui na casa tem uma determinada coisa que é, no mínimo, esquisito para ser educado, entendeu? Generoso. Que é o que acontece é o seguinte, entra um projeto, 2015,
Mas de 2015 até 2018 ele praticamente não foi tocado. Aqui e acolá houve uma audiência pública, essa audiência pública, aí quem comanda o espetáculo é Fijan, é Petransport, é não sei o que, isso, aquilo. Você não vê a população devidamente organizada da população civil trabalhando no projeto de igualdade. Então eu queria dizer que é um projeto que, infelizmente, por tratar da região metropolitana, falece muito naquilo que a gente deveria, como Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, propor um instrumento que realmente fosse um instrumento eficaz na promoção do desenvolvimento da região metropolitana. Não é o que acontece, infelizmente. Por isso que eu fiz não só esta emenda é que eu quis destacar para fazer uma discussão, mas na medida que foi acatada, deixa eu tentar ajudar não Vossa quero Excelência. atrapalhar de forma alguma. Não, só para contribuir com ele, você, Vossa Excelência. É que em mês de julho, agosto, nós recebemos vários representantes da sociedade organizada, de universidades, para tratar desse projeto. E a disposição nossa, desde o ano passado, quando nós sentamos com os líderes para fazer as pautas, nós prometemos que até o final desse ano nós votaríamos a região metropolitana. Então, foi dada a oportunidade da sociedade organizada, e aí eu posso garantir, deputado Eliomar, estavam representantes de associação de moradores, de universidades, presentes, levaram o projeto para que pudessem dar contribuição. Ficou a cargo do deputado Luiz Paulo e de duas assessoras, e o deputado Valdec, nesse interim, fez alguns encontros, fez audiências públicas. Então, primeiro, é que no ano passado a gente definiu que nós voltaríamos esse projeto, enfrentaríamos ele até o final dessa legislatura. E aí eu quero cumprir o que a gente apalavrou, como também na questão das agências, da unificação. É claro, porque nós vamos precisar ter 36 votos para aprovar esse projeto. Por isso... Não vou fazer trabalho de batalha de forma... Não, entendido. Por isso que é o esforço para que a gente possa melhorar, logicamente, o projeto e acatar o maior número de sugestões possíveis. Então, deputado Valdec. Senhor presidente, eu quero fazer aqui essa questão de ordem, porque eu acho que ajuda assim, a trazer mais subsídios, deputado Eliomar Coelho, ao debate, antes da nossa votação, que de fato Eliomar tem razão. O projeto, quando foi pautado em 2015, entrou na pauta, deputada Lucinha, em regime de urgência, e exatamente, Eliomar Coelho fez uma questão de ordem, na qual foi acompanhada por vários deputados. Isso fez com que o projeto fosse retirado de pauta, em proveito, aí sim, do aprofundamento de uma matéria que é muito importante e muito complexa. Muito complexa. De lá para cá, foram sucessivos movimentos. Houve audiências aqui em plenário, houve inúmeras, e isso eu posso afirmar. A Comissão de Economia que eu presido fez inúmeras audiências públicas, não só na Assembleia, mas fora da Assembleia também, inclusive circulando em universidades, audiências que eu presidi, enfim, e com participação de várias entidades organizadas da sociedade civil. Casa Fluminense, Fase, enfim, e Base, várias outras entidades da sociedade civil que se interessaram e vieram participar, além de representações das municipalidades que integram a região metropolitana. O fato concreto é que assim, o texto que a gente tem hoje aqui é um texto muito melhor que o projeto original. Avançou muito na redefinição daquela ponderação que estava incomodando todo mundo, deputado Paulo Ramos. Pela primeira ponderação, bastava o governo do Estado se articular com o município da capital e resolvia todas as decisões sem que nenhum município mais pudesse opinar. Isso foi redefinido, foi ponderado, mas evidentemente leva-se em conta a questão populacional. A distribuição dos pesos, essa ponderação que foi refeita, foi melhor equilibrada ou reequilibrada, continua tendo como referência um indicador óbvio, que é a população de cada município. Por outro lado, a ponderação importante que faz o deputado Eliomar em relação à Fundrem, é preciso lembrar que a Fundrem é pré-Constituição de 88. Com a Constituição de 88, os municípios viram entes federados dotados de autonomia, o que não era o caso antes da Constituição de 88. A saúde e a educação não estão aqui, e o Supremo tem vedação, que saúde e educação têm receitas constitucionais vinculadas aos municípios. 25% para a educação e 15% para a saúde. Determinação constitucional. Então, isso também cria complicador para a saúde e a educação entrarem no consórcio de governança de regiões metropolitanas e mais. Quero assegurar, não só o reequilíbrio dos pesos, várias emendas da sociedade civil
eu acompanhei pessoalmente, foram incorporados ao texto final, como, por exemplo, participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo, o que não estava assegurado, como, por exemplo, adoção pelo Conselho Deliberativo de um instrumento de consulta direta à população antes da implementação de projeto que tem alto impacto para a região metropolitana. Então, houve avanço significativo do ponto de vista, inclusive, do protagonismo da sociedade civil, Eliomar, que era uma bandeira nossa. É um projeto ótimo, excelente, como todo projeto poderá ser melhorado. Mas eu acho que há avanços muito importantes que justificam que a gente vote hoje esse texto. Será um bom texto, nada nos impede que com a experiência em andamento a gente pode aprimorá-lo, mas assim, a sociedade civil sai fortalecida em relação ao texto final, e esse depoimento que eu quero dar ao deputado Eliomar, que nós lutávamos juntos por essa bandeira, e eu posso assegurar que o texto leve em conta essa observação. Senhor presidente. Deputado Paulo Ramos. Em primeiro lugar, dizer que temos acompanhado esse projeto ao longo desses últimos anos. Numa determinada fase, houve a preocupação, por incrível que pareça, que o objetivo do projeto também incorporava esforços no sentido da privatização da SEDAI. Hoje, nós estamos convivendo com a decisão ainda liminar do Tribunal de Justiça, liminar, não é ainda uma decisão definitiva, contrariando aquilo que foi a decisão do Poder Legislativo. Mas o aprofundamento do debate sobre a SEDAI, pelo menos esclarece uma coisa: a exigência do governo federal, exigência estapafúrdia, não consiste em fazer com que as ações da SEDAI sejam a garantia para o pagamento do empréstimo. Não é isto. O que eles definiram é que a privatização da SEDAI é a forma de pagamento. Não é a garantia. É pagar o empréstimo de 2 bilhões e 900 ao BN não sei o que Paribas, privatizando a SEDAI. O que é uma grande manipulação. Porque nesta casa, sempre... Eu vou concluir isso, tenha paciência. Não, porque precisa votar. Eu sei que precisa votar e temos disposição até a madrugada. Mas está esclarecido agora que a exigência para pagar os 2 bilhões e 900 é a privatização da SEDAI. Com o dinheiro da privatização, paga o empréstimo. Fica evidente isto e é preciso continuar resistindo. Deputado Paulo. Por outro lado, e foi motivo de grandes debates, a questão da barragem do Guapiaçu. Porque também está inserida nessa questão geral do saneamento básico. Porque é uma exigência também de setores da iniciativa privada. As coisas são conjugadas, senhor presidente. E aqui, depois de audiências públicas, não só aqui, como também em Cachoeiras de Macacu, ficou evidenciado o crime que poderá representar a construção daquela barragem. E mais, já há outros casos de barragens que representaram um insucesso completo. Ao contrário, ao invés de contribuir com o reflorestamento, etc., para que haja água, querem usar a água que já existe e pouca para esgotar através de barragens, prejudicando, inclusive, a economia do município. Obrigado, deputado. Então, senhor presidente, eu sei da importância desse projeto, mas nós não podemos nos deixar enganar. Vamos ver. Eu apresentei algumas emendas tratando dessa questão. Vou destacá-las. E quero ver se há um entendimento prévio
para que nós possamos resguardar aquilo que é a vontade do Poder Legislativo, que está sofrendo a intervenção agora do Poder Judiciário, com manipulação, com mentiras, e nós não podemos nos deixar enganar. Pela ordem, presidente. Primeiro é o seguinte, primeira reunião que eu fiz aqui antes de abrir foi com o representante aqui do governo, que eu recebi um ex-deputado falando em nome do governo, para que a gente pudesse tirar o projeto da região metropolitana. Nós estamos tentando construir um consenso. Se a gente não avançar, eu vou retirar o projeto de pauta. A gente está costurando, nós estamos costurando para que a gente possa votar o projeto da região metropolitana. Não dá para a gente voltar atrás. Então, quero fazer um apelo ao deputado Paulo Ramos. Eu não sei qual é o destaque, mas nós precisamos de ter 36 votos e a gente precisa avançar. Do contrário, eu vou retirar o projeto. Eu não vou botar em pauta. Presidente. Já estão prejudicados os destaques do PT e do PSOL, tá certo? Eu quero agora ouvir o deputado Paulo Ramos, em relação ao destaque que ele apresentou. Presidente, pela ordem, doutor Julianelli. Presidente, eu gostaria de voltar à situação do Guapiaçu. Mas eu sei, deputado. Eu gostaria, enquanto o deputado Paulo Ramos está procurando aqui, eu gostaria de falar sobre isso. Porque é preciso prever num projeto dessa natureza, inclusive, a possibilidade do município que cede a água, senhor presidente, receber uma compensação. Isso não está aqui. Porque, é lei federal. Porque, na verdade já é lei federal. Na verdade, o que está acontecendo aqui é a mesma coisa que vai acontecer no Comitê do Guandu, que nós tentamos fazer. O Comitê do Guandu controla todo o recurso da bacia do Rio Paraíba do Sul. O Médio Paraíba não consegue recurso para proteger seus mananciais e o Baixo Paraíba está sofrendo a intrusão salina lá e não tem recurso para tocar projetos dessa natureza. Mas nós já vamos enfrentar isso naquele pedido de inclusão de Vossa Excelência. Mas não teve jeito. Não, a gente traz ele de volta para o plenário, porque teve emendas. E aqui, senhor presidente, arrisca acontecer a mesma coisa. Eu quero lembrar, senhor presidente, que o município de Cachoeira do Macacu vai ter um peso muito pequeno em relação à pouca população que tem lá. Mas, na verdade, quando se fizer essa represa, que na verdade é para atender o sistema Imunana Laranjal, a verdade seria essa, atender o sistema Imunana Laranjal, vai acontecer exatamente o seguinte: vai alagar áreas de agricultura familiar que respondem por grande parte do fornecimento de hortifruti granjeiro para a cidade do Rio de Janeiro. Então é importante que esse projeto, que tem com certeza a importância que ninguém nega, ele precisa proteger esses municípios. É necessário ter emendas aqui que garantam que esses pequenos agricultores de municípios pequenos, já vou terminar, de municípios pequenos sejam protegidos, e da maneira como está, não estão sendo protegidos. Deputado, senhor presidente, só um esclarecimento. Parágrafo único do artigo 12. É a redação do substitutivo, deputado Julianelli. Parágrafo único do artigo 12. O Conselho Deliberativo da região metropolitana deverá: 1. Convocar audiências públicas que poderão ser locais e setoriais para debater estudos, programas e projetos em desenvolvimento na região metropolitana. 2. Adotar mecanismo de consulta direta à população antes da implementação de projetos de alto impacto na região metropolitana ou em um dos seus municípios. Está claro, deputado Luiz. É só para justificar. Pela ordem, presidente. Deputado Carlos Osório. Presidente, eu queria louvar o seu esforço e dizer que, nesse final de legislatura, presidente, nós temos a responsabilidade de apreciar esse projeto.
A região metropolitana do Rio de Janeiro tem 12 milhões de habitantes, tem inúmeros desafios e nós ficamos 4 anos apreciando no detalhe esse projeto, discutindo, realizando audiências públicas. Que eu queria fazer um apelo, presidente. Todos os pontos principais foram abarcados no substitutivo do deputado Luiz Paulo. Nós precisamos, senhor presidente, colocar em votação, aprovar esse substitutivo e depois, na próxima legislatura, caso sejam necessários alguns ajustes, eles certamente serão feitos. Mas nós não podemos perder a oportunidade de lançar os marcos da convivência e do desenvolvimento da região metropolitana do Rio de Janeiro. Os grandes problemas na área de saneamento, de transporte, de infraestrutura, muitas vezes foram agravados ou não avançaram por falta de uma articulação e de uma coordenação que, através desse projeto de lei, é estabelecido. Julgo isso um marco fundamental e faço um apelo a todos os deputados que nós possamos avançar, votar nesse entendimento e depois, se necessário for, ao longo do tempo isso será ajustado, mas a base está bem feita, a base está pronta para ser aprovada, senhor presidente. Só para contribuir, deputado Carlos. Pela ordem. É rápido. Eu recebi ontem o Luciano Matos, que é da Amperj, da Associação do Ministério Público. Repassei para ele o último substitutivo e ele concordou, achou que melhorou muito, foi melhorado. Eles fizeram, inclusive, um encontro para debater o projeto original. Avançamos. Eu estou só tentando convencer o deputado Paulo Ramos a retirar um destaque à emenda 131. Pediria ao plenário que a gente possa adiantar esse projeto. Nós vamos enfrentar a questão do ICMS da cultura. Então eu pediria, por gentileza, que o deputado Carlos Mink pudesse ser breve. Como sempre. Presidente André Siciliano, colegas, dizer o seguinte, na linha do deputado Osório, sempre haverá melhorias. Eu sou testemunho, desde a primeira questão que o deputado Eliomar levantou, sei lá, 3 anos atrás, até todas as sugestões que foram dadas, as emendas, 200 emendas, mais de 40 foram acatadas, o esforço do Luiz Paulo, do deputado Luiz Paulo, o esforço do deputado Valdec, e agora outras contribuições que entraram, inclusive do deputado Gilberto. Sem dúvida nenhuma, melhorou muito. A representação melhorou, a participação popular melhorou, a eficácia melhorou. Então, presidente, eu queria louvar a Vossa Excelência que botou para votar as agências reguladoras, que foi um projeto importante. A gente tem que votar este projeto e deixar, como foi dito, para outra legislatura, aperfeiçoá-lo, porque são 3 anos, 200 emendas, várias audiências. A gente está pronto para votar esse projeto, naturalmente incorporando aquilo que ainda der para incorporar em última hora. Então, meu apelo vai no sentido do que Vossa Excelência está defendendo, do que o deputado Osório defendeu também. Presidente, se eu dar conhecimento à casa do teor da emenda 131, porque em tendo conhecimento, cada um poderá fazer o seu julgamento. Nós estamos tratando nessa emenda do saneamento básico quando for intermunicipal. Quando for exclusivamente no município, nós não estamos cuidando. O município pode fazer suas obras de saneamento. Mas quando for intermunicipal, aí é que vem a exigência de ser uma empresa pública. Por quê? Porque é exatamente isso. É, pelo menos, fortalecer o papel da empresa pública de saneamento. E tudo vai acontecer de uma maneira exatamente entre os municípios da região metropolitana. E entre os municípios da região metropolitana, o objetivo aqui é criar um obstáculo à privatização da SEDAI. É isto. Deputado, somente a empresa pública entre municípios. Deputado Paulo Ramos. Exclusivamente em cada município, aqui não interfere. Deixa eu ajudar nesse tema aí, porque esse tema, eu fui prefeito e eu construí, deputado Paulo Ramos, 12 estações de tratamento de esgoto. Sabe quantas tem funcionando com apoio da SEDAI? Sabe quantas não? Nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa, presidente. Com todo respeito, nenhuma. Não. Não. Deixa eu dizer Com todo respeito. Não.
Eu estou fazendo um apelo a Vossa Excelência, para Vossa Excelência retirar o destaque. Deixa eu fazer A uma questão de consulta. fundo, a questão Deixa de eu fundo fazer é... uma consulta. Não. Porque não é assim, não. O município tem que ter um convênio com a SEDAI. Muitos municípios se recusam a fazer. Todos têm, Não. todos. Não, todos. não. O Wagner Victor foi presidente, ele obrigou a todos os municípios para que a SEDAI fizesse qualquer intervenção. Eu era prefeito nessa época. Ele exigiu, e outra coisa, lá no convênio que foi renovado, não tem a obrigação da SEDAI investir um centavo em saneamento básico. Tem vários municípios. No convênio do Estado do novo, Rio de Janeiro, nem um centavo da SEDAI. Inclusive, veja, porque Mas isso está superado. Eu quero Não, fazer um só pra apelo dizer- a Vossa Deixa eu Excelência. fazer uma observação. Quero fazer um apelo a Vossa Excelência Cheguei a para o ter- bom andamento da região metropolitana, Cheguei a ter, para que Vossa Excelência possa retirar o cheguei a destaque, ter reuniões. a emenda número Vou dar um 131. exemplo concreto. Já que estamos tratando aqui, deputado doutor Julianelli, lá do Guapiaçu. Várias reuniões na SEDAI com o prefeito de Cachoeiras de Macacu, para que o município assinasse o convênio com a SEDAI. E isto não aconteceu. São muitos, são vários, principalmente na região metropolitana. Os municípios que não têm convênio com a SEDAI. Não são poucos. São vários municípios. E é por isto, a SEDAI paga um preço na sua imagem, porque o município não tem o convênio, não assina o convênio e acusa a SEDAI. Então, senhor presidente, é um apelo às demais bancadas para que isto possa fazer parte do acordo. Somente isso que eu estou apelando. Não, a Vossa Excelência vai ter... Primeiro eu quero ouvir a bancada do PT fazer um apelo... Presidente, primeiro dizer que aquela questão levantada pelo doutor Julianelli, que era também preocupação do deputado Anderson, fechamos um acordo de texto, eu, Luiz Paulo, Anderson e Julianelli, e aí ficaria assim, o Conselho Deliberativo da Região Metropolitana deverá, inciso 2, adotar mecanismo de consulta direta à população antes da implementação de projeto de alto impacto na região metropolitana ou no município a ser impactado, vírgula, que terá direito a veto caso a população, uma vez consultada, rejeite o projeto. Estou de acordo, senhor presidente. Ok. A gente concorda para defender os interesses também locais. Então nós vamos pedir, deputado Paulo Ramos. Sim ou não, deputado? Por favor. Vossa Excelência foi o deputado que mais tem projetos em pauta no segundo semestre. Todos os projetos que Vossa Excelência pediu entraram em pauta, todos sem exceção. Todos. Então agora o presidente faz um apelo a Vossa Excelência. Sim ou não? Vossa Excelência retira o destaque à emenda 131? Não é assim, sim ou não. Tem que Não, ter- Vossa Excelência já usou da palavra mais de 30 minutos. Sempre que eu vou ao gabinete de Vossa Excelência, principalmente nesses últimos dias, tem sempre uma musiquinha tocando. Eu outro dia estive lá, estava uma música cantada pelo Pedrinho Rodrigues, já falecido, que eu sei que o senhor conhece, que dizia assim: diga que sim, não me torture mais, diga que sim, eu serei feliz. Eu quero dizer o seguinte, senhor presidente, naturalmente, que aqueles que estarão aqui terão a oportunidade de debater esse projeto na sua execução. Mas eu quero, olhando para Vossa Excelência, também prestar uma homenagem ao pessoal do Banerj que está aqui. Eu retiro o destaque, senhor. Obrigado, deputado. Então, com a observação levantada pelo deputado Valdeir Carneiro, em votação o substitutivo da CCJ. Perdão, nós vamos ter que colher os pareceres. Pela Comissão de Legislação Constitucional e Código Complementar, Bruno Dauari. Antes, porém, estão presentes aqui o deputado Alexandre Quinoploc, Alexandre Freitas, Léo Vieira, Rodrigo Amorim. Deputado Bruno Dauari. Favorável, senhor presidente. Ao substitutivo. Sim, da CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputada Márcia Giovanni. Favorável ao substitutivo. Obrigado, deputada. Pela Comissão de Política Urbana e Habitação, deputada Zeidan.
Favorável, presidente, ao substitutivo. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Cidinha Campos. Favorável ao substitutivo da CCJ. Obrigado, deputada. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, eu acompanho o parecer que eu dei pela CCJ e o deputado Luiz Paulo leu para mim. Muito obrigado, senhor presidente. Pela Comissão de Transporte, deputado Carlos Osório. Senhor presidente, a área de transporte talvez seja uma das mais beneficiadas com a criação dessa regulamentação. Favorável ao substitutivo, senhor presidente. Pela Comissão de Obras Públicas, deputado Iranildo Campos, deputada Márcia Giovani. Deputada Márcia Giovani. Favorável. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Nivaldo Molim. Deputado Nivaldo Molim, deputado Paulo Ramos. Pela Comissão de Servidores Públicos. Quero no meu pé essa bola de novo, presidente. Acompanhando o substitutivo, voto é favorável. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação, deputado pode dar parecer ao substitutivo que foi produzido pelo deputado André Lazzaroni. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, acompanho no mérito o precioso e bem elaborado parecer do deputado presidente da CCJ, André Lazzaroni. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. No mérito, senhor presidente, volto a acompanhar o parecer do deputado André Lazzaroni na CCJ. Pela mesa diretora, deputado Jânio Mendes. Senhor presidente, participamos ativamente do debate junto à Amperche no seminário realizado para tratar do tema, onde discutiu-se as emendas do substitutivo. Parecer favorável ao substitutivo. Bem, com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação o substitutivo. Pela ordem, senhor presidente. Da CCJ. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Tem 53 presentes, senhor presidente. Vai ter que ser no painel, não tem jeito. Tem que ser 36. Vamos lá. PSDB vota sim, senhor presidente, ao substitutivo. Deputado Luiz Paulo, é só para homenagear a elegância do dia de hoje. Ao bullying, ao bullying. Bancada do PSOL vota sim, entendendo que a expectativa de ampliação da participação da sociedade civil precisa ser revista, precisa ser garantida, mas não aprovar a Câmara Metropolitana seria um retrocesso muito grande, então tem que aprovar, o texto melhorou, agora, claro, tem que avançar na possibilidade de participação da sociedade civil. A bancada do PSOL vota sim. PSB. Deputado Carlos Ming, pelo PSB. Senhor presidente, em vista não só do acolhimento das emendas, mas posteriormente do acolhimento de outras emendas, ampliando a participação popular e garantindo, inclusive, os municípios, a população dos municípios terem a palavra final naqueles projetos que mais impactam o seu município, e outras questões que foram levantadas, incorporadas também pelo deputado Gilberto, deputado Eliomar, e várias outras questões, emendas que nós próprios apresentamos, a bancada do PSB, consultado meu companheiro, doutor Julianelli, a nossa orientação é votar sim ao projeto. A presidência chama a atenção, senhores parlamentares presentes, esse projeto de lei complementar, nós temos que ter 36 votos. Se tivermos 35, ele vai ao arquivo, hein? Então peço, por favor, aos deputados presentes, possam votar. Deputado Valder Carneiro. Senhor presidente, desde a extinção da Fundrem, nunca mais o Rio de Janeiro voltou a ter um órgão para coordenar e articular a governança da região metropolitana, que é a região metropolitana mais complexa do Brasil, marcada por muitas desigualdades, e esse projeto avança, inclusive no tocante ao que disse aqui o deputado Marcelo Freixo, e tudo pode melhorar, mas avançou muito já, garantindo participação, protagonismo e presença da sociedade civil organizada no Conselho Deliberativo, garantindo um instrumento avançado, que é a consulta direta à população, para que ela aprove ou rejeite qualquer projeto de alto impacto antes da sua adoção
pelo Conselho Deliberativo da Região Metropolitana. Foram revistos os pesos, foi revista a ponderação dos entes que participam do Conselho Deliberativo, foi dado maior prestígio ao Conselho Consultivo, onde tem forte participação da sociedade civil. Portanto, com esses elementos, reconhecendo que tudo pode melhorar, vamos começar a viver a experiência e na vivência da experiência vamos fazê-la ainda melhor. O PT vota sim para aprovar a matéria. Pelo DEM. Deputado Samuel Malafaia. A bancada do DEM apoia o projeto, vota sim, representado aqui nessa tarde pelos deputados Fábio Silva e deputado... Só o Fábio Silva está aí? Só vi o Fábio Silva. A bancada toda apoia. Votamos sim. Parabéns. Deputada Cidinha Campos. O PDT vota sim, reconhecendo o trabalho de excelência dos deputados Carlos Mink, à frente sempre da Comissão de Saneamento, de Meio Ambiente, e do deputado André Lazzaroni. A gente tem que reconhecer o trabalho dos presidentes das comissões e, principalmente, quando fazem esse encaminhamento num projeto tão difícil, de uma lei aprovada em 1997 e que foi considerado alguns itens como inconstitucional pelo Supremo. Volta para cá e está em debate há 4 anos. É preciso tomar uma providência e decidir as coisas. Eu voto e aplaudo o parecer e o substitutivo do deputado André Lazzaroni. Deputada Cidinha, só para contribuir, na verdade, esse projeto a gente tentou que viesse a pauta antes. Não estou acusando Não, claro, de nada, pelo contrário. Se Vamos debater, não. Deputado Tio Carlos. Senhor presidente, queria parabenizar não só o parlamento, mas como a sociedade civil pela participação. Mas queria deixar registrado aqui, e aí sim, o trabalho valoroso de Vossa Excelência, porque tenho certeza que com a sua participação é que a gente conseguiu colocar esse projeto, que vai ser de grande valia para todo o nosso Estado. Parabéns. Deputado Rosenberg. Vai encaminhar pelo MDB, senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto é muito importante, principalmente na questão do saneamento na Baixada Fluminense, que é praticamente zero, principalmente Duque de Caxias. A pesquisa é bem clara, cada R$1 investido em saneamento se deixa de gastar R$4 na saúde. Por isso o MDB vai votar sim, senhor presidente. Essa pesquisa da OMS, eu falo ela desde 2001, acho que pode ser que tenha aumentado. Deputado da enfermeira Rejane. Senhor presidente, o PCdoB, antes de encaminhar, queria destacar aqui uma questão. Nós somos um partido político que só temos uma deputada aqui presente, que sou eu. Na próxima legislatura, nós teremos 28 partidos aqui dentro. 19 partidos com bancada de 1 ou 2 deputados. E somente 9 partidos poderão pedir destaque nos grandes momentos que se debate e se discute projetos de lei de interesse da sociedade. Eu tentei fazer um destaque, eu coloquei 4 emendas nesse projeto, tentei protocolar o destaque, não consegui, Já tem um projeto de lei desde 2017, é um projeto de resolução, o 516, que diz que as bancadas de até 2 deputados terá direito a um destaque. Eu já solicitei que esse projeto fosse colocado em pauta para que nós pudéssemos discutir. Infelizmente, não é colocado. Na próxima legislatura, só 9 partidos políticos dos 28 que integrarão a casa poderão fazer destaques. Partidos importantes, como o PSDB, por exemplo, que só terá 2 deputados na próxima legislatura. Partido importante como o PCdoB, deputado. PCdoB, obviamente, mas estou falando de outros, de direita e vários outros partidos, PP, vários partidos não poderão fazer destaque. Só poderão fazer PDT, PRB, PSD, PT, Solidariedade, MDB, PSOL, DEM e PSL. Infelizmente, a casa, senhor presidente, vai ficar
no meu entendimento, prejudicada. Então, eu gostaria, antes de encaminhar, solicitar que esse projeto de resolução viesse à pauta para que nós pudéssemos ter uma próxima legislatura mais democrática no sentido da participação dos deputados. E, obviamente, nós vamos encaminhar o voto sim, o voto pelo substitutivo, o voto que é importante para esse processo, é o 38º voto aqui nesse momento, e dizer que parabenizar todos os deputados que participaram mais efetivamente dessa proposta da região metropolitana. Obrigada. Senhor presidente, é porque a questão que eu quero levantar é breve, mas está diretamente ligada ao que disse agora a deputada enfermeira Rejane, porque, se Vossa Excelência permitir, o artigo 15 do nosso regimento interno diz o seguinte: as representações de 2 ou mais partidos, por deliberação das respectivas bancadas, poderão constituir bloco parlamentar sob liderança comum. Mas vamos... Não, só pra... vamos votar. Eu aguardo e faço. Vossa Excelência usou 3 vezes a palavra, deputado. Eu faço, então, por gentileza, vou fazer a chamada aqui para encerrar. Mas, Vossa Excelência, tem uma palavra... comissão especial, sim, tem uma comissão especial que está revisando todo o regimento interno. Não, mas então, mas é importante. Não, a construção de blocos é bem clara, o regimento permite. É bem claro, mas tem uma questão que suscita dúvida, me permita, que é o artigo, parágrafo 3º desse artigo. Perde a liderança, é isso mesmo? Não, perde a liderança em plenário, né? Em plenário. Perde a estrutura da casa. Não, mas isso não acontece no Congresso Nacional. Não, mas aqui é assim. Mas por isso, olha só, isso não está agora. Por gentileza, por favor. Presidente. Deixa eu fazer a chamada do deputado doutor A respeito disso está sendo falado. Sobre... Não, mas essa questão, olha só. Questão de ordem levantada por um deputado só pode ser feita a contradição. Não pode ser feita 2, 3 vezes a mesma questão de ordem. Existe uma comissão especial, por gentileza. Eu fui o relator dessa comissão, então, por isso que eu queria falar. Bora. Está pronto e poderia dar continuidade na próxima. Está pronto. Não, a gente já publica o relatório para votar. É só falar com o presidente da comissão, o deputado Geraldo Nogueira. Eu fui o relator e entregou. Tranquilo. O trabalho já está pronto. A presidência agradece. A presidência fará a chamada. Deputado Átila Nunes, deputado Conte Bittencourt, deputada Daniele Guerreiro, deputado Dica, deputada enfermeira Rejane, deputado Figueiredo, Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Iranildo Campos, Jorge Felipe Neto, Márcio Canela, Marcos Abraão, Marcos Miller, Pedro Augusto, Pedro Fernandes, Rafael Pisciani, Renato Cozzolino, deputado Zito. A presidência fará a segunda chamada. Átila Nunes, Conte Bittencourt, Daniele Guerreiro, Dica, enfermeira Rejane, Figueiredo, Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Iranildo Campos, Jorge Felipe Neto, Márcio Canela, Marcos Miller, Pedro Augusto, Pedro Fernandes, Rafael Pisciani, Renato Cozzolino e Zita. A presidência proclama o resultado. Votaram 40 senhores deputados, 40 sim. O projeto de lei complementar foi aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Parabéns aí, toda a equipe, em nome do amigo Vicente Loureiro aí, toda a equipe aí, parabéns. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 4487/2018, de autoria dos deputados André Siciliano, André Lazzaroni, Tiago Pampolho e Zaqueu Teixeira, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a restituir o incentivo fiscal que trata a Lei Estadual 1954, de 26 de janeiro de 92, e dá outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de cultura favorável, de esporte e lazer favorável, economia, indústria e comércio favorável, tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais favorável, com emenda. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Gustavo Tutuca, Eliomar Coelho, Tio Carlos, Valdé Carneiro, Luiz Paulo e Gustavo Tutuca. Pendente de parecer das comissões de Constituição, Justiça, de Cultura, Esporte, Lazer, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, de Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Zaqueu Teixeira. Quero pedir aqui uma atenção a quem vai prolatar os pareceres. Pelo seguinte, nós temos a Lei 7.035, que instituiu o Sistema Estadual de Cultura. Dentro desta lei, há a previsão de ponto 25 do ICMS para cultura e ponto 25 para o esporte. Pedi aos senhores
que possam, no parecer, deixar claro que o disposto na Lei 7.035 mantém-se em vigor. Ou seja, que a gente não faça uma lei aqui revogando artigos de uma lei que foi amplamente discutida em audiência pública. Está superado, deputado. Nós não vamos tratar da 735. Então é importante que no parecer isso fique explícito. Está superado. Deputado André, vamos reduzir de 20 para 10, está fechado nisso? Senhor presidente, todos os estados do Brasil, tirando o Rio de Janeiro, todos, incluindo a União, o governo federal, não cobram contrapartida do patrocinador para o projeto. O único estado do Brasil que cobra é o estado do Rio de Janeiro. O que acontece? Quando se cobra a contrapartida, grandes empresas que são nacionais e que têm a sua verba de marketing unificada para o Brasil inteiro, deixam de investir no estado do Rio de Janeiro. Hoje, esporte deve ter sobrando de crédito de ICMS quase 60% a 70%, e a cultura 50% não foi utilizada por causa dessa contrapartida. Enquanto os outros estados avançam na cultura, o estado do Rio de Janeiro perde. Agora, essa fala também de que contrapartida é boa, não é. Essa fala de que investir na cultura, dando incentivo, é um desperdício para o Estado, também é um equívoco, porque cada R$1 investido em cultura retorna para o Estado R$4. Hoje nós temos casas, médio palco, pequenos palcos, fechando por falta de patrocínio. Por quê? Por causa dessa maldita contrapartida. Então, colocar contrapartida é um equívoco, seja ela de 5, de 10, de 15 ou de 20. Mas 10% já é melhor do que 20%, e 5% é melhor do que 10%. Por isso que eu quero convencer, e não é contrapartida social. Essa contrapartida, ela entra no projeto. Não muda o Fundo Estadual de Cultura, que hoje recebe 20% de todo projeto que é realizado no estado do Rio de Janeiro, 20% do montante vai para o Fundo Estadual de Cultura, que foi implementado na minha gestão, enquanto secretário de Cultura. Fomos nós que aprovamos a 7.035, criamos o fundo, e eu, quando secretário de Estado de Cultura, com competente auxílio dos funcionários da Secretaria de Estado de Cultura, nós implementamos. Conseguimos aprovar o decreto. O que eu defendo é 0% de contrapartida, tal qual em todos os estados brasileiros. Nós hoje perdemos na área cultural para São Paulo, porque São Paulo é 0% de contrapartida. Bahia está mais avançado do que nós. O Ceará está 10 vezes mais na frente do que nós, à nossa frente. É bom que a gente saiba disso. Esse discurso equivocado de que a Lei Rouanet é para fraudar e é ruim, é um discurso que não serve ao Brasil, que não serve à cultura. Por isso que eu quero, se existem desvios na Lei Rouanet, se existem desvios na Lei de ICMS, se existem desvios, como existem desvios em todos os lugares desse Brasil, eles têm que ser corrigidos, eles têm que ser fiscalizados, mas você não pode penalizar o bom produtor, você não pode penalizar o bom produtor pelo mau produtor. Essa coisa dos justos pagarão pelos pecadores não é o correto, não é o justo, e é isso que eu queria dizer, deputado. Defender aqui os 5%, se o deputado Gustavo Tutuca for dar pelos 10%, eu vou pedir pelos 5%, senhor presidente. É isso que eu queria dizer, 5% de contrapartida, porque eu ainda entendo que o ideal era equipararmos ao Brasil e equipararmos aos 26 estados, os 25 estados mais o Distrito Federal, que é zerar a contrapartida
do patrocinador. Senhor presidente. Deputado Paulo Ramos. Eu tive a oportunidade de ver num programa de televisão a manifestação da grande Fernanda Montenegro, tratando da questão da Lei Rouanet, dos incentivos. Rouanet. Desculpe, obrigado. Não sei por que eu falava Rouanet. Rouanet. Estou trocando aqui o nome. E, na verdade, ela se manifestava em relação a algumas generalizações. Deputado André Lazzaroni aqui fez a observação. Se há aqueles que desviam os recursos, se há aqueles que fazem o mau uso, etc., isso não pode ser generalizado. E eu, quando vi a manifestação da grande atriz Fernanda Montenegro, a quem homenageei não só com a medalha Tiradentes, mas também com uma iniciativa dando ao espaço que existe na Central do Brasil, espaço cultural, Fernanda Montenegro, eu me lembrei também das generalizações em relação àqueles que desenvolvem atividades políticas, especialmente no exercício de mandato. E se existe categoria profissional que generaliza, que debocha, que fortalece a generalização, é no meio artístico e cultural. Agora, com o debate sobre a Lei Rouanet, e também agora, estamos tratando aqui de incentivo à cultura, nós estamos verificando que é importante não generalizar. Mas agora a pimenta está ardendo no olho deles, para não dizer no rabo deles. E aí eles fazem também um discurso que é justo, que nós respeitamos, que nós conhecemos. É preciso tomar cuidado com as generalizações, com a manipulação da informação, com a trama que existe e que, por vezes, alguns só compreendem quando são atingidos. E é o caso da Lei Rouanet e o discurso aqui que eu prestigio do deputado André Lazzaroni sobre esse projeto de incentivo à cultura que nós estamos votando aqui. Que aprendam, não generalizem e procurem, quando eles atacarem, procurem conhecer a verdade. Então, pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Cultura, Esporte, Lazer, Economia, Indústria e Comércio, Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle das Emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão Constituição e Justiça, deputado Gustavo Tutu. Senhor presidente, ressaltando aqui a importância do avanço que nós vamos ter nessa aprovação dessa lei, com a essência dessa casa, que vai dar segurança jurídica, queria reforçar aqui os incentivos fiscais que tanto fomentam essa área importante para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, não só da cultura, do esporte, mas de todo o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Queria emitir aqui meu parecer. O parecer é favorável às emendas número 5, 6, 8 e 9, favorável com subemendas às emendas número 1, 2, 3, 7 e 10, prejudicada a emenda número 11 pela aprovação com subemenda da emenda número 3 e a emenda número 12 pela aprovação da emenda número 6. Contrário à emenda número 4, concluindo por substitutivo. Deixando claro aqui a questão dos 5%, que foi o consenso aqui dos deputados aqui do plenário, né? E também deixando claro ao deputado Zaqueu Teixeira, que nós vamos incluir no texto essa questão de preservar a questão do Fundo Estadual de Cultura. Peço, concluindo por forma final de redação, por favor. Presidente defere pedido de Vossa Excelência. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Queria que o relator ouvisse o seguinte. Na hora que o senhor fez o parecer, eu não entendi o seu parecer sobre a emenda modificativa número 9. Aprovado. Favorável. Favorável. Eu queria que o senhor fizesse uma pequena correção
na modificativa número 4, que lá no incentivo está escrito, artigo 1º, inciso 8, pode ir lá, está escrito literatura. Se é incentivo fiscal para a cultura brasileira, eu gostaria que escrevesse literatura brasileira. A emenda 4? Está rejeitada. A emenda foi rejeitada. Sim, querido. Eu estou pedindo a Vossa Excelência, Para acatar. porque literatura é qualquer literatura. Nós estamos usando o dinheiro do povo brasileiro para incentivar que cultura? A cultura brasileira. Então tem que ser literatura brasileira e não incentivar. Está escrito no projeto só literatura. Aí eu vou fazer uma versão, uma tradução. Eu quero que coloque brasileira, só isso. Deixa eu fazer uma ponderação. Estou ponderando. Eu quero fazer uma ponderação. Por que ficou literatura e não literatura brasileira? Por quê? Porque você restringiria, inclusive, a troca. Porque hoje a nossa literatura, ela tem uma troca muito grande com outros países de língua portuguesa. Você tem feiras de literatura luso-brasileiras. Não posso atender agora. O que a gente não quis, nesse caso, é restringir a literatura brasileira, porque você exclui o intercâmbio com outras literaturas. Esse foi o grande objetivo. Já há previsão da literatura estrangeira, 1% da empresa. Senhor presidente, então eu sugiro ao deputado André Lazzaroni que coloque literatura da língua portuguesa. Acata? Literatura de língua portuguesa. É porque a tradução vai cair nessa. Mas vai restringir muito. Mas, meu querido, mas por que eu tenho que incentivar uma tradução do livro do inglês para o português? Mas por que não? Por que nós vamos nos fechar dentro da nossa própria caixa se hoje o mundo é internacional? Hoje o mundo, nós estamos na internet. Essa é uma tese, senhor presidente. Essa é uma tese globalizante que extrapola o projeto. Mas não é uma tese globalizante. Eu acho que o dinheiro o mundo já está globalizado. Não sou eu que globalizei, não. Bom, eu queria saber do relator se ele vai acatar ou não. É só essa pergunta. Senhor relator. Eu estou fazendo uma ponderação, deputado. Tá bem, eu estou discordando de Vossa Excelência. Nós estamos nos encerrando dentro da nossa própria caixinha. O Brasil é assim. Nós não temos nenhuma influência mundial, tirando futebol e carnaval, nós não temos nenhuma outra influência cultural em lugar nenhum do mundo, mas a gente acha que a nossa cultura é... Gente, vamos valorizar, a nossa cultura é muito boa, não estou falando, não, Cidinha, eu não vou discutir com você não, Cidinha, só um minuto. Discutir comigo, por quê? Só um minuto, Cidinha. Tem medo de apanhar? Peraí, primeiro a palavra está com... Eu tenho respeito. Respeito por Vossa Excelência. Nós estamos nos fechando dentro da nossa própria caixinha. É isso que eu estou querendo lembrar. A nossa cultura. Não, ninguém é maior defensor da cultura nacional do que eu. Só o futebol tem expressão internacional. Exatamente por isso. Internacional. Nós não temos expressão internacional. Porque os produtores brasileiros não privilegiam a cultura nacional. Não, mas não é verdade. É verdade. Não é verdade, Cidinha. Quando a Lei Rouanet dá uma baba para o Miguel Falabella. Não é verdade. Produziu um espetáculo da Broadway chamado a Órfã e não fez nunca nenhum espetáculo, sei lá, do Machado de Assis. É uma sujeira. Não, mas já fez. Não fez. Fez. Ele não. E ele foi privilegiado com uma peça da Broadway. Cidinha. Nós não podemos... Nós precisamos de intercâmbio cultural. Ah, tá bom. Nós pagamos a passagem, ele vai para a Broadway e faz um espetáculo que ninguém no mundo comentou. A nossa cultura. Deputado André, brasileira. vamos ouvir o relator, por gentileza. Para concluir, por favor. Por respeito à deputada Cidinha, eu deixei para ela falar também, porque eu respeito a deputada Cidinha. Não, mas eu respeito pelo seu... Mas eu respeito pela sua... Não, deputado Cidinha, eu respeito Vossa Excelência pelas suas opiniões.
Não pela sua idade, não, pelo amor de Deus. A idade não é um fator influenciador aqui, porque todos nós somos deputados. Independente de idade, todo mundo aqui é deputado. Seja o Jorge Felipe Neto, que tem 25 Para concluir, anos, ou por gentileza, velho, eu não sei quem é, se é o por gentileza, deputado. quero ouvir o relator da ponderação, deputado Luiz Paulo. Eu quero dizer o seguinte: Deputado André Lazzaroni, por gentileza. Cultura, hoje a nossa cultura é influenciada pela cultura portuguesa. Nossa cultura brasileira é influenciada pela cultura afro. Nós somos multiculturais por excelência. O Brasil é um país jovem. E nós valorizamos a nossa cultura quando fazemos intercâmbio cultural. Hoje nós somos reconhecidos no mundo inteiro pelo futebol e pelo samba, que faz parte da nossa cultura. Nós precisamos ampliar isso, porque olha só, amanhã ou depois eu estou proibindo de se pegar recursos do governo brasileiro para se fazer um evento internacional do Brasil. Para concluir, por gentileza, deputado André. Quero ouvir o relator, por gentileza. Eu não queria deputado restringir, Gustavo Tutuca. Eu não gostaria que nós fôssemos restritos à nossa própria caixinha. Vamos sair da caixinha, só isso que eu quero. Obrigado. Deputado Gustavo. Senhor presidente, após o debate aqui no plenário, ouvindo alguns colegas, chegamos à conclusão aqui de incluir no parecer, ao invés de ser contrário à emenda número 4, nós vamos ser favorável com subemenda, que vai ter o seguinte texto. É o artigo 1º, ao invés de estar escrito literatura brasileira, vamos estar prioritariamente literatura de língua portuguesa. Atendeu, deputado Luiz? Senhor presidente, em nome da paz de Natal, apesar de reconhecer que prioritário é sinônimo de nada, em nome da paz de Natal, mas com a minha discordância, que ele deu aqui o exemplo. Se quisermos ler um texto de Shakespeare, eu preferia que lesse um texto de Guimarães Rosa. A CBN, né? Mas é preferência minha. Shakespeare já está consagrado mundialmente, mas não vou tumultuar. Até porque eu acho que a contrapartida não devia ser 5%, devia ser 0%. Olha só, mas até o momento. Em nome da paz, eu não vou dar voto. Então vamos aqui. Divergente. Então, já que é o espírito natalino, quero a atenção do plenário. Primeiro é o seguinte, deputado Luiz, existe um projeto, que é uma lei de 92, que é essa lei que nós estamos modificando, que a gente já modificou ela no ano 2000. Essa lei de 92 previa a contrapartida de 50%. A burocracia toda era na Fazenda. Eu fiz um projeto de lei, reduzindo para 20%, tirando a burocracia da Fazenda e botando para a cultura a secretaria. Foi um sucesso esse projeto. Eles queriam botar 0%. Eu queria 10%. Agora chegaram a 0,5%. Luiz Paulo propôs 0%. Pelo espírito natalino, presidente. Vamos no 0%. Presidente. Vamos no 0%. Presidente. Vamos no 0%. Espera aí. Presidente, quero... Vamos ouvir o relator. Vou dar voto divergente. Tem problema, a gente escolhe os pareceres. Deputado Zaqueu Teixeira. Está garantido a 7.035. Presidente, a questão que eu coloco é a seguinte. Eu estou há 6 anos presidindo a Comissão de Cultura. A discussão que nós fizemos, profunda e ampla, foi na 7.035, quando foi instituído o Sistema Estadual de Cultura. Em nenhum momento, foi se levantada essa questão de que os 20% estava atrapalhando a que tivéssemos patrocínio. Porque isso poderia ter sido encarado naquela ocasião. Não, e que fizemos uma ampla discussão. E aí, presidente? Não, só para contribuir com relação à questão que esteja ou não atrapalhando. E aí, está assim, sabe por que está atrapalhando, Zaqueu? Não, sabe por que está atrapalhando? Porque nós tínhamos um potencial de 157 milhões de reais esse ano para a cultura, não foi usado 80. Eu acho que se a gente reduzir a contrapartida, esse potencial poderá ir até os 100% do 0,5%. Entendeu? Então está faltando disposição de enfrentar a lei. Então acho que com essa redução a gente viabiliza mais ainda a lei. Falta disposição da Secretaria Estadual de Cultura entender que esta casa tem uma comissão, que esta casa dialoga com os segmentos. É uma secretaria que não ouve,
marca com a comissão e não recebe, está fazendo um processo de afogadilho, é verdade sim, está fazendo um processo de afogadilho para a escolha dos conselheiros estaduais, não fez no prazo correto e agora está fazendo, atropelando tudo. Então, presidente, esse parlamento precisa ser ouvido nas coisas que lhe são pertinentes. Hoje, a lei estabelece 20%. Eu não tenho aqui a tranquilidade de que, se reduzirmos isso vai aumentar, de fato, os investimentos na cultura. Porque dizer que São Paulo está levando tudo, porque lá é zero, onde é que está essa discussão feita? Só aqui no plenário, porque não houve essa discussão mais ampla. Não houve, essa discussão não houve. Nós sempre estivemos abertos. Mas agora nós avançamos aqui, mas avançamos. Presidente, Vossa Excelência é contra zerar a contrapartida, não? Sim ou não? Vossa Excelência vai dar o parecer pela Comissão de Cultura. Eu fico com os 10%. Não, mas vamos avançar, porque eu também fiquei nos 10. Mas já caído para 5, eu vou concordar com zero. Eu concordo com zero. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, o deputado Zaqueu Teixeira. Não, eu vou dar pela CCJ. Eu vou dar parecer divergindo da CCJ. CCJ. Divergindo no percentual, dando 10%. Colhe os votos. A gente pode não ter quórum na CCJ, vai cair. Vai cair. Então presidente, eu queria... Para emitir parecer... Antes de emitir parecer, eu queria ratificar o meu parecer. Por favor, deputado. Eu queria deixar claro, então, que no parecer vai com 0% de contrapartida, deixando clara a questão da alteração dentro do consenso aqui dentro da CCJ. 1 a 1. Mudou o parecer? É. Foi 0%. Mudou para 0? Isso. Foi 0. Então tá bom. Vossa Excelência vai acompanhar o parecer da CCJ? Negativo, é 10%. Então é 1 a 1. Pela deputada André Lazzaroni. Voto com o presidente Gustavo Tutuca. 2 a 1. Deputado Luiz Paulo. Só corrigindo, presidente, não sou o presidente não, o presidente é ele, eu sou o relator. Ok, relator. Deputado Luiz Paulo. Com o relator, 0%. 3 a 1. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, eu, em coautoria com Vossa Excelência lá atrás, fizemos a lei do incentivo à cultura. E também o deputado Lazzaroni esqueceu de dizer a lei do Fundo Estadual de Cultura de 98, que a gente ficou 20 anos brigando e começou a ser cumprida esse ano. Então, isso tem que evoluir. E a evolução é estimular mais os produtores e, portanto, eu voto com o relator e com 0% de contrapartida. 4 a 1. Deputado Rafael Pisciani, deputado Felipe Soares, deputado Gilberto Palmares, deputado Rosenberg Reis. Vou acompanhar o relator, senhor presidente. 5 a 1. Deputado Luiz Martins, deputado Flávio Bolsonaro, deputado Paulo Ramos. Não se contando presente, 5 a 1. Paulo Ramos está presente, logicamente. Presidente. Desculpa, deputado. Eu quero derrotar de vez a contrapartida. Quero. Contrapartida zero. Fortalecer a cultura. Incentivo. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. O voto acompanha o voto a favor. 6 a 1. Pela Comissão de Cultura, deputado Zaqueu Teixeira. Presidente, foi construída a maioria pelo 0%. E eu vou atender essa maioria. E pela Comissão de Cultura eu vou votar com a CCJ. Pela Esporte e Lazer, tio Carlos. Com o substitutivo da CCJ, hein? Com certeza, Excelência. Com certeza. Eu estava conversando, nós temos aqui 2 ex-secretários de Cultura e o de Esporte, sabem a dificuldade dessa contrapartida. Então, parabéns, 0. Pela Comissão de Economia, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator Gustavo Tutuca na CCJ com 0% de contribuição. Pela tributação, controle da arrecadação, deputado Luiz Paulo.
Senhor presidente, eu acompanho o brilhante parecer do relator, deputado Tutuca, por delegação do ex-secretário de Cultura, André Lazzaroni. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Gustavo Tutuca. Acompanha a CCJ, favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, nós vamos querer discutir se é da discussão em votação, os senhores que aprovam, como estão aprovados, o substitutivo, vai autógrafo. Anuncio em regime de prioridade a discussão única. Antes, porém, há sobre a mesa requerimento... Em abstenção no projeto. Requerimento de prorrogação da presente sessão por 30 minutos. Os senhores que aprovam, como estão aprovados, deputado Gustavo Tutuca. Abstenção do deputado Dr. Giulianelli. Anuncio em regime de prioridade em discussão única projeto de decreto legislativo 80/2018 de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício de 2017. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam... Senhor presidente, eu estou aqui... Não, mas está aí, mas em discussão, Vossa Excelência não fez nada. Não, eu estava levantando... Não, se Vossa Excelência faz assim... Senhor presidente, não é bem uma discussão. Eu queria rememorar o que aconteceu na Comissão de Orçamento. Quer me dar a pauta aqui, por favor? Comissão de Orçamento, quando se... Eu não estou entendendo, senhor presidente. Nós não estamos votando... Nós estamos na pauta extraordinária. Nós estamos na última projeto da pauta, que é as contas do Tribunal de Contas. Então eu queria só lembrar que a Comissão de Orçamento se reuniu sob a presidência do deputado Gustavo Tutuca sobre essa matéria. E se o senhor presidente, dá atenção, se o senhor ler os votos, se o senhor ler os votos, tem 2 votos. O voto que foi o voto vencedor do deputado Tutuca, que aprova as contas dos dois períodos, principalmente em relação à modernização do fundo. E o relator deu para aprovação dos 2 períodos. Porque o primeiro período das contas, o presidente era o Aloysio Neves e o vice-presidente Domingos Brazão. No segundo período, o presidente era a doutora Mariana Montebello. E eu abri as contas. Senhor presidente, por favor. Ouvindo, deputado. Por gentileza, senão está cheio de deputados aqui pedindo para inclusão em pauta, projeto de resolução, o bandeira. pode falar com o senhor depois. Mas eu estou ouvindo, já entendi que são eu 2... Eu abri as contas em 2. Em relação ao primeiro, eu dei o meu parecer subjúdice. Por quê? Porque os dois responsáveis pelas contas tiveram denúncia no STJ. Denúncia que ainda não foi acatada. Então, o que é subjúdice? Se eles, em relação à questão do fundo, forem absolvidos, as contas estarão automaticamente aprovadas. Se forem condenados, as contas estarão automaticamente rejeitadas. E dei pela aprovação das contas da doutora Mariana Montebello. Então, eu quero apresentar a Vossa Excelência que eu perdi, mas eu mantenho o meu voto aqui em plenário. Nós não estamos votando uma conta única. Nós estamos votando 2 contas numa só. E o que está escrito na votação
Só se você for lá dentro verificar. Mas uma questão de fundo, deputado. As contas são indivisíveis. As contas são divisíveis, senhor presidente. Indivisíveis. As contas são divisíveis, senhor presidente. Se o sujeito que é ordenador de contas ficar um único dia... O senhor me perdoe, senhor presidente. Um único dia... Tribunal de Contas da União. Eu não estou discutindo, senhor presidente. O chefe do Executivo, responsável pela administração dos recursos públicos, é também o titular da respectiva prestação de conta. Por essa razão, é recomendável que haja separação das contas para que sejam processadas em autos distintos, quando ocorrer que o cargo tenha sido ocupado por mais de uma pessoa durante o exercício financeiro. Além do mais, senhor presidente, eu não dou parecer sem ler. O Tribunal de Contas julgou as contas separadamente, senhor presidente. Eu não estou aqui de lorota. Eu estou... Então, pela primeira vez, porque eu fui ordenador de despesa e o tribunal não dividiu as minhas contas. Eu fiquei 3 meses e o vice 9. Aqui teve o exemplo do garotinho com a Benedita, que o tribunal também não apartou as contas. Mas então, não foi assim que o tribunal fez, não é assim a doutrina do TCU, que eu passo as mãos de Vossa Excelência. Vossa Excelência pode encaminhar. Mas vamos dar sequência, Vossa Excelência registrou votos de Vossa Excelência. Subjúdice as primeiras e favorável à segunda. Este é o meu voto. Senhor presidente, só para esclarecer, ressaltando aqui... Vossa Excelência está fazendo voto apartado? Não. Deputado Luiz, só quis registrar o voto na comissão, é isso? Fiz o voto na comissão. Ok. E estou registrando o meu voto aqui, porque eu não posso dar aqui o voto diferente que eu dei na comissão. Eu não estou perturbando a votação. Eu estou querendo que registre-se o meu voto. Subjúdice 1 e favorável da doutora Mariana Monte de Belo. Não tem parecer, nós vamos votar... Sim, presidente, só para esclarecer a questão da comissão, o meu parecer, que foi o parecer voto vencedor na Comissão de Orçamento, foi baseado nas contas que vieram aprovadas, inclusive nos primeiros 4 meses, quando o presidente era o conselheiro Aloysio Neves, que o tribunal, a atual gestão, a atual composição, também aprova as contas do primeiro quadrimestre. Então, por isso, meu parecer foi favorável, como um todo, nas 2 gestões, se for dito assim, e foi o voto vencedor na Comissão de Orçamento. Então, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai? Promulgação. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Registro-se o meu voto. Voto do deputado Luiz Paulo. Não é contrário o meu voto. É favorável e sob júdice. Com voto... Favorável sob júdice. Contrário, deputado Dr. Julianelli. Dos 4 primeiros meses e favorável dos 8 meses seguintes. Declaração. Presidente, queria declarar meu Olha só, deputada enfermeira, nós temos que enfrentar uma pauta. Vossa Excelência vai precisar de quórum. Presidente. Porque vai ter votação nominal, pelo que eu estou vendo. Não, com todo respeito. Deixa a gente avançar na pauta, presidente. Meu voto, então, eu vou consignar seu voto contrário. Quero consignar meu voto contrário pela seguinte razão. Eu li atentamente o parecer do tribunal e li atentamente a lista de inelegibilidade que o tribunal publicou recentemente de diversos ordenadores de despesas. E vários deles, porque foram ordenadores de despesa em parte de um período. E o tribunal não individualizou as contas e condenou diversos atores políticos à inelegibilidade. E no caso específico das suas contas, o tribunal julga do mês 1 ao mês 6 de uma forma e do mês 7 ao mês 12 de outra forma, individualizando os gestores. Ou a gente estabelece aqui um novo patamar para a política no estado do Rio de Janeiro, ou então a gente vai continuar batendo palma para maluco dançar e esculhambar o político, esculhambar a Assembleia Legislativa. Ou a gente faz jurisprudência com esse julgado do tribunal em favor da classe política no estado, ou então a gente vai continuar fazendo aqui papel de palhaço. Meu voto eu aprovo com ressalvas. Ok. Contrário, o Anderson, Marta, Flávio Serafim, Carlos Mink, Cidinha, Dr. Julianelli. Contrário, Valdec, Lucinha. Cidinha, eu já falei contrária. Já.
Deputado Paulo Ramos, contrário. Tio Carlos. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se, perdão, a extra passa-se à ordem do dia.